Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Hoje a igreja está poucas pessoas, né? Que é um dia que muita gente viaja, muita gente vai visitar os pais, né? Mas glória a Deus. A palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, o Senhor está presente no nosso meio. Amém? Então nós cremos que o Senhor está presente aqui e isso é o que importa para nós. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel capítulo 17. E nós vamos ler a partir do verso 32, amém? 1 Samuel 17, verso 32 em diante, até o verso 37. Primeira Samuel 17, 32 a 37. Vou convidar os irmãos a se colocarem de pé para podermos estar orando, lendo a palavra, desculpe, em reverência à palavra de Deus. Não em reverência à minha pessoa, mas em reverência à palavra, amém? Glória a Deus por isso. Todos acharam? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Amém. Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós lemos aqui a tua palavra, Deus, e eu peço a ti, Pai, nesse momento, em nome de Jesus, para que o Senhor venha falar aos nossos corações através desse texto e através daquilo que o Senhor já colocou na minha vida, no meu coração, Pai. Abençoa nossas vidas, Senhor, abençoa cada um presente neste lugar, abençoa também aqueles que não puderam estar aqui hoje, pois estão talvez viajando, visitando seus pais, Senhor, mas abençoa a tua igreja, Senhor, abençoa os nossos lares, é o que eu te peço, Senhor, e te agradeço neste momento. Em especial abençoa também os papais neste dia, Senhor, que é um dia tão importante, onde podemos comemorar, Senhor, Deus amado, o Pai, Senhor, nossos pais, Pai. Abençoa-nos, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se, amém? Glória a Deus. O Senhor, Ele colocou no meu coração, o Espírito Santo, essa palavra, e talvez seja uma palavra simples, mas é algo que Deus colocou no meu coração quando eu estava em viagem ainda, amém? E depois eu vou explicar o porquê disso. Aqui, como nós estamos vendo, não foi mencionado o nome aqui desse incircunciso filisteu, mas nós estamos falando de Golias, né? E todos conhecem a história de Golias, amém? Golias era aquele gigante do exército filisteu, aquele que estava afrontando o exército de Israel, que estava afrontando o povo de Israel e dizendo para o povo: olha, é o seguinte, nós estamos aqui para lutar, o nosso exército está aqui desse lado da colina, o teu exército está daquele lado de lá, mas vamos fazer o seguinte, o gigante falando, eu vou descer e vocês escolhem um aí entre vocês para lutar comigo. E aquele que vencer vai subjugar o outro povo. Então aquele povo, aquele soldado que perder, o exército dele, o povo dele, a nação dele será escrava. E aquele gigante, como diz a Bíblia, era algo assustador aos olhos humanos. Amém? A Bíblia diz que ele tinha 3 metros de altura. 3 metros de altura.
Hoje, uma pessoa de 2 metros de altura já é uma pessoa de um porte considerável. Não é para qualquer um meter as caras, amém? 3 metros de altura é algo assustador. A Bíblia fala que a lança de Golias, a ponta da lança pesava 7 quilos. Jesus, ele não precisava nem furar a pessoa, né? Se ele tirasse a lança e derrubasse na cabeça da pessoa, matava, né? Então era algo descomunal, amém? Só que aqui ele desafia então o povo. E nesse momento aparece Davi, né? Davi, aquele que estava lá apacentando as ovelhas, aquele que chegou até o campo de batalha, não para lutar, mas para levar marmita para os irmãos. Olha que coisa incrível. Aquele menino franzino, pequeno, perto daquele gigante enorme, foi lá levar comida para os irmãos, que estavam ali há dias já naquele fronte de batalha. Amém? Bom, o que eu quero dizer com isso, e quero fazer uma introdução, dizendo o seguinte, que a nossa vida, ela é uma vida de batalhas. A nossa vida é um campo de batalhas. Amém? A Karina acabou de dar um testemunho aqui do que aconteceu com o Vitor, né? Foi uma batalha que ele passou. E eu tenho certeza que qualquer um aqui já passou por inúmeras batalhas. Eu tenho certeza aqui que muitos aqui estão passando por batalhas. E tenho a certeza absoluta, se vocês podem até se decepcionar com isso, mas todos aqui vão passar por muitas batalhas ainda nas suas vidas. Amém? Porque a nossa vida é assim. Ela é feita de batalhas. Ela é feita de Golias que vão nos afrontar a cada minuto, a cada momento. São os nossos inimigos, são os nossos obstáculos. E eles vão estar diante de nós a todo momento. A nossa vida é assim. Não é porque nós hoje servimos a um Deus vivo, a um Deus poderoso, que nós estamos livres de lutas. A palavra é muito clara. Aquele povo era o povo de Deus, era o povo de Israel, era a raça escolhida, o povo eleito. Mas estava ali, diante agora de um exército grande, numeroso, poderoso, diante agora de um gigante, Golias, e estavam ali à mercê daquele exército. E nós estamos muitas vezes à mercê de inimigos, a cada momento, a cada batalha. E o interessante é que o povo de Israel ficou amedrontado. Saul, o rei, poderoso rei, Saul, ficou amedrontado. E esse temor, ele nos leva ao quê? A incerteza da vitória. Muitas vezes você está passando por batalhas terríveis na tua vida. E essa incerteza que vem, quando você sente que, oh meu Deus, será que eu vou conseguir passar por essa situação? Mais uma vez, essa incerteza é um problema terrível na nossa vida. Porque ela nos traz medo, ela nos traz receio, ela nos traz insegurança. E no bojo de tudo isso, do receio, do medo, da insegurança, vem o quê? Frustração, fracasso e muitas vezes derrota. As batalhas do crente não são sinônimo de vitórias. Nem sempre são vitórias. Nós travamos batalhas. Muitas nós perdemos, muitas nós ganhamos. Amém? Uma batalha perdida não é uma derrota. Você vai perder batalhas na tua vida. Muitas vezes você vai passar por lutas. E essas lutas você vai perder. Muitas vezes você vai passar por lutas e vai ganhar. E vai ter vitória na tua vida. Nós vemos aqui uma situação interessante, quando Davi começa a relatar aqui no texto, falando que ele era aquele que apacentava as ovelhas do seu pai. E ali ele tinha lutas, ele tinha batalhas com as feras, com os leões, com os ursos. Mas muitas vezes, como ele disse aqui, ele perdia batalhas. E qual batalha, por exemplo, que ele perdia? Ele diz aqui, o leão vinha, o urso vinha e pegava o cordeiro. Aquilo era uma batalha, era um ataque de uma fera. E a fera vencia naquele momento. E levava a sua ovelha, levava o seu cordeiro. Mas Davi não desistia da guerra. Davi, como diz aqui no texto, ele ia atrás. Ele enfrentava a fera, ele enfrentava o leão, ele enfrentava o urso, matava a fera, recuperava sua ovelha, seu cordeiro. Tinha vitória.
Então a nossa vida ela é assim, ela é altos e baixos, ela é constituída de batalhas, não tem como nos furtarmos disso, são batalhas a todo momento. Você vence uma, sai de uma e entra em outra, sai de outra e entra em mais outra. Quando não, você ainda enfrenta 2, 3 batalhas simultaneamente. A vida é difícil, não é fácil. Eu lembro que, talvez muitos aqui não conheçam, mas eu sei que os mais velhinhos, como eu, o Vitor, o Adir, o Orlando, o seu Zé, vocês lembram da Dercy Gonçalves, não lembram? Muitos já ouviram falar, ela já faleceu. Comediante, né? Falava muito palavrão, escrachada, uma mulher terrível, mas era muito sábia às vezes. E ela disse uma frase uma vez que eu nunca me esqueci. Ela disse o seguinte: a vida é difícil, nós temos que lutar para torná-la um pouco mais suportável. Então a vida não é fácil, e a vida do crente menos ainda. Não é porque nós somos crentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador, é que nós estamos livres de afrontas, de lutas, de batalhas, de percalços, de quedas. É difícil, mas infelizmente é assim que nós vivemos, amém? Nós temos um exemplo que eu considero bastante clássico nesse sentido, que é a vida de José. José enfrentou inúmeras batalhas, enfrentou inúmeros Golias na vida dele. O primeiro Golias que José enfrentou foi na própria casa dele, com os irmãos dele. Os irmãos se levantaram contra ele, como um verdadeiro Golias, um gigante diante dele. Jogaram ele na cisterna, venderam como escravo. Foi uma batalha perdida, mas José venceu, conseguiu sair daquela situação. Foi vendido como escravo, mas como escravo ele lutou. Ele se fez por merecer, e ele foi achado graça à vista de Potifar. Potifar colocou ele como administrador da sua casa. Foi uma vitória. Mas de repente aparece outro Golias na frente dele, a mulher de Potifar, que arma toda aquela situação para colocá-lo ele numa situação complicada. Foi jogado no calabouço. Mais uma derrota. Ali vivendo no calabouço, ele também crendo no Senhor poderoso, nos Deus dos exércitos, continuou sua luta, continuou sua caminhada, crendo em Deus, como Davi. Se levantou, foi colocado como a pessoa que cuidava do calabouço. Olha que incrível. E dali, todos sabem a história, né? Discerniu os sonhos de Faraó e foi levado a governador do Egito. Colocado como segundo homem no governo da maior nação da época. Uma grande vitória. A vida de José foi isso. Derrotas e vitórias, derrotas e vitórias, derrotas e vitórias. A vida é uma guerra. É uma guerra, e uma guerra ela é constituída do quê? De batalhas. Amém? Como todos se lembram da Segunda Guerra, nem todos presenciaram, viveram nessa época, mas já ouviram a história. Como é que foi a Segunda Guerra? A Segunda Grande Guerra. Era uma guerra, mas quantas batalhas não houveram? Quantas batalhas não houveram? Nós mesmos mandamos nossa força expedicionárias, né? Os brasileiros foram também lutar numa batalha lá na Itália, Monte Castelo, se não me engano, né? Os americanos lutaram em vários pontos, os aliados franceses lutaram, os russos, todos venciam, perdiam, venciam, mas a guerra estava lá. E o importante foi que nós vencemos a guerra. Amém? Então, uma lição importante para nossas vidas eu coloco agora. O importante não são as batalhas que nós passamos e enfrentamos na nossa vida. O importante é como nós chegamos no final dessa guerra. Amém? Isso é importante. Guerra, batalhas nós vamos ter inúmeras, mas o importante é como nós vamos chegar lá. Como nós vamos chegar no final. Amém? Isso que é importante para nossas vidas. E o importante também é que nós não estamos sozinhos. Nas batalhas que nós temos que enfrentar, Deus está conosco. Amém? E Deus dá estratégias. Amém? Davi,
cuidava das suas ovelhas, vinha as feras do campo, leões, urso. Gente, eu imagino, não deve ser fácil. Como enfrentar um leão? Como enfrentar um urso? É terrível. Mas Deus dava estratégias para Davi. A palavra diz que ele agarrava o leão pela juba, pela barba, quer dizer, ele não agarrava pelo rabo. Deus dava estratégias. E ele usava estratégias. E o poder de Deus sobre a vida dele fazia com que ele vencesse a fera. Contra Golias não foi diferente. Deus deu uma tremenda estratégia para Davi. Imagine Davi, franzino, pequeno, pastor de ovelhas, enfrentar um gigante de 3 metros de altura. No corpo a corpo, como que ele iria vencer? Um cara que talvez destroçasse um leão no meio pela estatura, pelo tamanho, pela força. Mas Deus deu uma estratégia. Ele usou uma funda, usou uma simples pedrinha, e com a habilidade que Deus já havia dado a ele, ele usando aquela funda, atinge a testa de Golias, e Golias cai. Deus nos dá estratégias, e nos dá força. Nós temos a força de Deus em nossas vidas. A estratégia é dada, mas a atitude é nossa. Amém? Eu queria contar um testemunho que para mim foi assim muito importante e que eu me identifiquei muito com essa palavra, e por isso que eu quis ler e refletir um pouco sobre essa palavra. Nós estávamos ali em viagem nos Estados Unidos, né, como todos sabem, agora há pouco tempo, e durante a viagem, num determinado momento, obviamente me ausentei da minha empresa, mas meus filhos ficaram lá cuidando, a Flávia, o Natan, o Júlio, lógico que a gente estava sempre em contato pelo WhatsApp, querendo saber como é que estavam as coisas, acompanhando de longe. Mas num determinado momento, eu não lembro se foi a Flávia, se foi o Natan, acho que foi o Natan, me passou uma mensagem: pai, a Vale está cancelando os trabalhos. Isso para mim foi um choque, porque a Vale hoje é um dos principais clientes nossos. E o cancelamento dos trabalhos representava uma queda brutal, brusca no faturamento, e isso ia causar um desequilíbrio terrível e um desastre grande para a minha empresa. E aquilo me deixou preocupado. E a analogia que eu fiz com esse texto, naquele momento, eu me senti como Saul, um rei, dono de um país, entre aspas, governante de uma nação, e eu ali como dono de uma empresa, governante daquela empresa, e me deparo com um Golias na minha frente. Aquilo naquele momento era um Golias para mim, dizendo: olha, eu estou aqui e vamos cancelar tudo, como é que você vai ficar agora? E aquilo foi um choque. E nós estávamos, né, viajamos, eu, a Marisa e a Marina, que aqui está, né, está sentadinha do lado da Marisa. Ela está aqui, mas não é por isso não, porque ela nem sabia que eu ia falar sobre isso, né? Quer dizer, tinham várias pessoas, mas nós viajamos juntos, né? E nesse momento, eu comentando, e a Marina veio falar comigo, você lembra, né, Marina? A Marisa sempre falou, porque assim, a Marisa, ela é minha inspiração nessa questão de vida. Porque eu falo sempre o seguinte: a Marisa tem muita força, ela tem força que eu não tenho, e muitas vezes eu encontro força na força dela, obviamente na força de Deus, mas ela é um apoio muito grande para a minha vida, porque em muitas e muitas situações da minha vida secular, na minha vida profissional, o medo batia, a insegurança batia, e a Marisa sempre foi muito firme, né, Mar? Sempre falava: não, vai, faz, assim, assado, sempre foi muito decidida, e isso me dava um respaldo muito grande. Quando foi para mim abrir a empresa, há 25 anos atrás, eu trabalhava no sistema Petrobras, um emprego totalmente estável,
um emprego, era uma estatal, era do Grupo Petrobras, ali um lugar onde eu teria uma aposentadoria vitalícia e com o salário que eu ganhava na época, e quando eu tive esse desejo de abrir a empresa, foi um momento muito difícil na minha vida. Eu ia ter que largar tudo, de segurança, entre aspas, para me aventurar. Então a Marisa me dava força nesse momento. Ela falava, não, vai, se é isso que o teu coração quer, vai em frente, Deus vai honrar. E ela me dava essa força e isso me ajudou muito. Mas nesse momento, se ela falasse, talvez não surtisse o efeito que surtiu na minha vida, porque ela sempre foi assim, ela sempre me apoiou, sempre me deu força. Mas nesse momento ali nos Estados Unidos, ali tão longe, tão distante, eu recebendo essa mensagem que a Vale ia cortar os trabalhos, me aparece quem? Um Davi, Marina. Ali saiu de um lugar onde estava cuidando das ovelhinhas, veio ali trazendo a marmitinha, frágil, franzina, e ela me chega para mim e fala, poxa, Haroldo, mas não fique assim, não se abale não, Deus vai prover. Se isso está acontecendo, o importante é que Deus vai honrar, Deus vai mudar essa situação. Ela falou, já passei por situações onde eu tinha um cliente e eu dependia daquele cliente. Ela é psicóloga, né? Cliente não, paciente, desculpa. Cliente é de comércio, né? Onde ela tinha um paciente e ela perdia às vezes o paciente. Ela falava, meu Deus, esse paciente era tão importante, eu perdi. Ela falou, hoje não, hoje eu confio em Deus. Um vai e vem e Deus manda outro. E eu falei, meu Deus, caramba. Aquela que é uma Davizinha, né, que nunca subiu aqui para pregar, dando uma lição dessa num pastor. Eu falei, meu Deus. Gente, isso mudou minha vida. Mudou não só o fato dela ter falado, não só o fato de Deus ter usado a vida dela, mas o contexto em que nós estávamos ali. E eu recebendo essa ministração, porque para mim foi uma ministração na minha vida, mudou a minha vida. Por isso que eu digo, essa vinda dos Estados Unidos, eu voltei diferente. Eu sinto que eu voltei diferente, porque Deus hoje me faz eu ver as coisas de uma forma diferente. E usou a vida dessa Davizinha que está aqui, né? Que saiu de um lugar simples ali, cuidando de ovelhas, e disse para mim, não tema, não abale o teu coração, porque Deus vai prover. E foi o que Davi falou ali naquele momento para o rei Saul, aquele rei tão poderoso. Ele disse para o rei, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Ninguém deve ficar abatido por causa desse Golias. Ninguém deve ficar abatido por causa de qualquer Golias que afrontar a tua vida. Ninguém aqui deve ficar abatido por causa de qualquer problema, obstáculo que se apresentar diante de ti, porque existe um Deus poderoso, o Deus dos exércitos, e aquele que quando eu sou fraco, eu me faço forte na força do meu Deus. Isso que é importante. Glória a Deus. E hoje eu não estou, entre aspas, nem aí, porque eu sei que existe um Deus na minha vida que vai suprir. Voltamos de viagem, eu já com a minha vida diferente, meus sentimentos diferentes com relação a isso. Quando eu chego aqui, a notícia é, pai, acho que as coisas mudaram um pouco. A Vale parece que está retomando. A Vale hoje é Yara, né? Porque a Vale foi vendida agora há pouco tempo. Parece que eles vão agora voltar a dar alguns outros trabalhos para a gente, não vão cancelar todos os contratos. Aí vem a Socicam, que é lá o terminal da rodoviária no Tietê, já liberou uma obra, vamos ter que começar agora terça-feira, já liberou um outro projeto aqui em São Bernardo, e as coisas começam a acontecer. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Por isso que nós temos que crer, irmãos, ter fé, sabendo que Deus é aquele que está olhando e zelando por nós.
Nós perdemos uma batalha, vencemos outra, perdemos outra, vencemos mais outra. Mas o importante é que a guerra vai ser ganha, porque a vitória é nossa, porque o nosso Deus não vai deixar que nós saiamos derrotados dessa guerra. Aleluias! Glória a Deus por isso. Esse Deus é poderoso. O inimigo pode ser poderoso, mas Deus dá estratégias para nós vencermos o inimigo. Deus vai te dar estratégia. Você vai agarrar o leão pela juba. Você vai usar uma funda para atingir esse Golias. Mas você não vai perder a guerra. A última lição importante que eu deixo para vocês: atitude. Deus vai prover, Deus vai dar estratégias, mas é preciso ter atitude. A responsabilidade é nossa. Davi teve atitude. Quando a batalha estava ali, todo mundo com medo, ele disse: o quê? Esse filisteu está afrontando o meu Deus, o Deus dos exércitos. Não, com ele não. Eu vou lutar contra esse filisteu, eu vou lutar contra esse gigante. Atitude. Naquele momento, quando a Davizinha aqui falou as palavras que falou para mim, o meu coração teve atitude. Eu falei: não, espera aí, o que é isso? Se eu sou aquele que professa uma fé no Deus poderoso, no Deus dos exércitos, e eu vou me abater agora? Não, não posso me abater. Em nome de Jesus. Amém? O Senhor é na sua vida. Não importam as batalhas que você tenha que passar. Muitas você vai perder, muitas você vai ganhar, mas o importante é como você vai chegar no final dessa guerra. E eu tenho certeza, você vai chegar vitorioso no final dessa guerra. Aleluias! Deixo o último versículo para vocês. Aleluias, glória a Deus. Que essas palmas sejam para a honra e glória do nosso Senhor Deus. E eu deixo o último versículo para vocês em 2 Timóteo 4,7, onde o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Porque esse era um homem que agia dessa forma. Ele tinha batalhas da sua vida, muitas perdeu, muitas ele ganhou, mas ele deixa no final da carreira dele essa frase: combati o bom combate. Esse bom combate foram de lutas, batalhas, onde houve vitórias, onde houve derrotas, mas eu terminei a corrida e eu guardei a fé. Eu cheguei vitorioso, porque o meu Deus é aquele que dá a vitória. Glória a Deus, uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso, amém? Glória a Deus por isso, aleluias, glória a Deus, amém.